Olá, conselho do perito. O perito pode questionar os honorários que ele recebeu do juiz? O juiz pagou ele e ele não gostou daquele honorário. Ele pode questionar? Vou discutir isso aqui com vocês aqui nesse conselho do perito. Olha, poder pode. É de bom tom? Não sei. Não acho que seja de bom tom você questionar os honorários que o juiz fez para você. Mas, na verdade, quando você vai se apresentar para o juiz, normalmente ele conversa com você, explica, você pode perguntar quanto ele costuma pagar e tal. E uma conversa saudável, edificante em relação aos honorários, eu não vejo problema nenhum. O problema é você questionar isso de uma maneira mais incisiva ou dentro do rito processual, que é possível também. Eu vou contar uma história aqui que é bem particular e eu fiz isso porque eu entendo que faz toda a diferença e é importante que a gente se posicione em relação aos honorários periciais. Enquanto eu gravo esse vídeo, nós estamos gravando esse vídeo aqui em junho de 2021, né? Então daqui quanto tempo eu não sei quanto vai estar os honorários. Mas o honorário da perícia ergonômica ou da perícia de saúde, uma perícia trabalhista na área trabalhista aqui no Rio Grande do Sul, o teto do tribunal é R$ 1.100. Então, esse é o teto que o tribunal paga para perícias na área da saúde e na saúde e segurança do trabalho. E o que acontece? O juiz pode, o tribunal tem lá um valor mínimo, que é R$200, 200 e um pouquinho, 202, 205, agora não lembro bem. E o juiz pode pagar até 5 vezes este valor, desde que ele justifique isso. Então, na sentença, ele tem que dizer, olha, em virtude da complexidade da matéria, em virtude do deslocamento do perito, enfim, ele enumera ali os requisitos e ele lavra lá o valor. Pague-se ao perito o valor de X reais. Isso sempre vai acontecer porque os honorários periciais eles são pagos pela parte que perdeu a prova, então para quem perdeu o processo. Então, num processo trabalhista, você vai ter o autor, o reclamante e a reclamada. Quando o reclamante perde a ação, ele é abrigado pelo benefício da justiça gratuita. Como ele tem esse benefício, quem paga o perito é o tribunal, é a União. Então, por isso que o tribunal botou um teto em relação a isso. Quando a empresa perde, quem tem que pagar o perito é a empresa, porque a empresa não tem justiça gratuita. E aí o juiz pode escolher o valor, inclusive, eventualmente os valores são mais altos. Enquanto quando o reclamante perde, paga-se o teto do tribunal, que é R$1.000 e poucos. Quando a reclamada perde, o juiz, não sei te dizer se para ser mais punitivo e pedagógico, acaba aumentando esse valor e eu já recebi honorários na faixa de R$ 3.750 em uma perícia muito complexa que eu fiz. Mas, enfim, esses valores vão variar conforme a complexidade. E o que aconteceu uma certa oportunidade? Os juízes, se eles saem de férias ou eles se afastam do trabalho por algum motivo, eles vêm para... As sentenças não podem parar, os processos não podem parar de andar, né? Então, o que acontece? Vem o juiz substituto, né? Vem o juiz substituto, começa a ler aqueles processos e sentenciar os processos. E aí, numa oportunidade, um juiz substituto sentenciou lá um processo e na hora de pagar os honorários ele pagou o mínimo do tribunal, que é R$200, 200 e poucos reais. Caramba, era perícia ergonômica com deslocamento, são 2 horas em loco, mais umas 5 ou 6 horas de relatório, edita vídeo, poxa, uma perícia complexa, só a questão de horas aí não bate, né? E depois que o juiz exarou a sentença, não tem mais o que fazer. Só tem recurso, apelação. E aí o que eu tive que fazer? E isso a gente pode fazer.
a gente ainda está dentro do processo, nós podemos fazer petições dentro do processo eletrônico, né? Eu fiz um recurso ordinário, uma apelação para o tribunal, recorrendo do valor pago na sentença em relação à perícia. E nesse recurso, o que eu fiz? Não adianta você só reclamar, você tem que dar uma fundamentação. Como é que eu montei essa fundamentação? Eu peguei o nosso referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos. O nosso referencial, ele diz a hora mínima lá do fisioterapeuta do trabalho. Por exemplo, a avaliação in loco, na época, lá, era 200 CH por hora. Então, a coleta de dados é 200 CHF. 200 CHF vezes 60 centavos vai dar aí um pouquinho mais de R$100. Um pouquinho menos de R$100. Vai dar aí R$90 mais ou menos a hora de coleta. Então, só na coleta, só a coleta de dados já dava o valor que o juiz estava pagando. Sem contar deslocamento, gasolina, quilômetro rodado, sem essa parte aí, só a parte das horas. E ainda tinha mais a parte de relatório, né? Que aí é 250 CHF e são mais lá, sei lá, 5, 6 horas de relatório. Só ali, só na coleta já matava isso. Então o que eu fiz? Eu montei a minha petição explicando que o valor era muito, muito abaixo do praticado pela vara, pelo tipo de perícia. Então não é uma perícia complexa, então não poderia ser pago aquele valor por ser perícia complexa, estava muito abaixo, que estava abaixo inclusive do recomendado pelo referencial de procedimentos fisioterapêuticos. E aí eu fiz a tabelinha lá com o valor direitinho e ao final eu escrevi que inclusive se eu não me manifestasse e aceitasse aquele valor pago, eu estava cometendo infração ética, porque eu estava trabalhando a valores inferiores ao referencial. O referencial, ele diz assim, o mínimo que você tem que cobrar isso, o mínimo. Sem contar que por eu ser especialista, a minha hora é mais cara. Então, 200 CHF é a hora do fisioterapeuta generalista. O especialista pode cobrar 30% mais. Então, eu fiz toda essa explicação e, inclusive, ao final eu coloquei que se eu aceitasse aquele honorário, eu estava incorrendo em infração ética, que eu não podia aceitar aquilo. E por isso que eu estava recorrendo ao tribunal. Peticionei e mandei. O juiz substituto ficou muito chateado, porque eu fui contra a sentença dele. Só que sinto muito, né? Ele, infelizmente, como ele era substituto, ele nunca mais ia ver ele, eu fiz isso. Mas a gente não faz isso com o juiz que nos acolhe sempre, né? Nós somos uma extensão do pensamento do juiz, né? Se fosse o juiz que me nomeia tivesse feito a sentença dessa, eu ia falar com ele antes de fazer um recurso contra a sentença, né? Eu ia conversar antes, olha, doutor, o que aconteceu? O senhor ficou chateado? Foi muito ruim o laudo que eu entreguei? Enfim, conversa, né? Mas nesse caso eu não conhecia o juiz, era substituto mesmo, e eu não queria perder aquele dinheiro, né? Porque afinal de contas eu trabalhei e entreguei um documento forense que ajudou lá o magistrado na sua sentença. E, honestamente, eu achei que o tribunal não ia acolher isso, né? Enfim, um perito querendo reformar a sentença do juiz. Não faz sentido. Mas, na cara e na coragem eu fiz. Para minha surpresa, os desembargadores lá na turma que caiu acolheram o meu recurso. E quem foi, não vou esquecer o nome da relatora, quem relatou foi a doutora Brígida, é um nome diferente, e me marcou muito porque ela fez um relatório acolhendo os meus pedidos, dizendo que realmente o valor era muito abaixo do praticado naquela vara, que eu apresentei justificativas bem plausíveis, principalmente em relação ao código de ética da fisioterapia e da remuneração que o próprio conselho recomendava, e que majorava a sentença de R$200 para 1.000 e pouco, que era o teto do tribunal. Eu pedi para eles pagarem o teto. E eles acolheram e deu tudo certo. Então veja, a importância de você saber a legislação e saber peticionar. 2, você ter coragem para fazer isso.
3, o referencial tão negligenciado, tão esquecido, tão marginalizado. Olha como ele é importante nesse momento, olha como ele foi importante para mostrar para os desembargadores que o que eu estava pedindo não era fantasia, não era uma arbitrariedade, não era nada demais, eu simplesmente estava pedindo o que é de direito. Então, conselho do perito, aprendam a usar o referencial, usem o referencial, ele vai salvar vocês em diversas situações. Fechou? Se você gostou do vídeo, dá um joinha para mim, te inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você já teve uma situação singular ou parecida com essa em relação aos honorários periciais. Se você estiver no Instagram, curte, compartilha, salva, manda pro coleguinha. Se você estiver ouvindo no podcast, dá um print da tela, comenta aí o que tu aprendeu com esse conselho do perito. E, mais uma vez, te inscreve no canal e quem ainda não me segue no Instagram, me segue lá no @DouglasGarciaFísio. Fechou? Fui!